silvestre é aquele animal que não necessita da interferência do homem. Que é todo aquele animal que existe dentro do território brasileiro, que não é domesticado. E possui parte ou todo o seu ciclo de reprodução dentro do território nacional. O núcleo ele foi criado com o objetivo inicialmente de atender animais que sofriam acidentes ou que estavam debilitados e que não tinham para onde ir. Nós passamos a ser um centro de triagem. Nós recebemos animais, esses animais são triados, são feitos a sistemática, enfim, a procedência, o estado sanitário, tratados e depois disso, quando possível, reincorporados na natureza. O objetivo nosso é tratar esses animais que estão em situação de risco. A maior parte dos animais são aves e répteis, né? Mais especificamente tartaruga, tigre d'água. Então esses animais as pessoas utilizam como animal pet, né, de estimação. O núcleo já recebeu por volta de 100 mil animais dessa espécie, né? E o outro grupo muito importante na recepção de animais de tráfico e de cativeiro legal são as aves, e mais especificamente os passeriformes, porque existe essa cultura bastante no nosso país de manter esses animais em cativeiro, porque o pessoal aprecia eles pela beleza física, pelo canto. A gente pode receber animais tanto que são oriundos de apreensões, né, ou recolhimento por órgãos fiscalizadores, que podem ser Brigada Militar, né, o Policiamento Ambiental, IBAMA, prefeituras, demais órgãos. A gente recebe também animais da comunidade. Os animais são oriundos de apreensões, órfãos, né, então animais filhotes que o pessoal encontra e encaminha para o núcleo. Animais que sofreram algum tipo de trauma. Principalmente agora nessa época da primavera, a gente acaba recebendo muito atropelamento. Ou animais encontrados, geralmente nas casas, nas residências. Aí esses animais chegam até a gente faz a triagem deles, vê como é que está o estado de saúde. De acordo com como ele chegar, a gente vai fazer o atendimento, vai encaminhar para a soltura quando ele estiver bem, ou a gente já encaminha diretamente para a soltura, quando é um animal que apenas está no meio da cidade, mas se encontra em bom estado. É basicamente isso. Atropelamento, ataque de cães, ataque do homem mesmo. E aí vai depender do grau, né, de complexidade do caso. Se o animal ele chega num caso muito grave, ou ele vai ser eutanasiado, né, ou ele acaba não resistindo também. Então o tempo acaba encurtando um pouco. Num mamífero, por exemplo, atropelado, o tratamento dele pode durar bastante tempo. Mais ou menos uns 2 meses. No caso de filhotes de aves, o tratamento deles vai variar até o momento em que aquele animal já se tornou apto, né, para viver livre na natureza, né, sem essa dependência dos pais ou nossa. Normalmente com filhotes de aves isso acaba acontecendo um pouco mais rápido, eles se desenvolvem mais rápido. Agora no caso de filhotes de répteis, a gente pode ficar com eles 2, 3, 4 anos, até que a gente realmente consiga fazer a soltura desses animais. No caso de animais que tem que fazer um longo tempo de reintegração, como o caso dos bugios, que tem que constituir um grupo, tem que achar um local de soltura, isso pode levar de 2 a 5 anos ou mais, dependendo, e nem acontecer. Então, nesses casos que isso não acontece, ou os animais ficam no núcleo, nós tentamos mandar para outros centros de conservação, como zoológicos ou áreas de preservação, onde esses animais possam ser tratados mais por pessoas, enfim, fiquem sob o cuidado de pessoas e tenham uma reabilitação naquele local. Ou seja, uma melhor condição de vida, de bem-estar para esse animal. Mas ele pode ficar aqui vários anos conosco. Nem todos vão ser reintroduzidos ou retornados à natureza, né? Às vezes depende de uma decisão judicial para poder fazer isso também. Nós temos os viveiros, que são viveiros que a gente tenta reproduzir ao máximo aquelas condições que esses animais estão sujeitos na natureza. Às vezes tu tem um animal, por exemplo, que está amputado. Tu vai ter que fazer um ambiente que seja muito parecido àquilo que ele tem na natureza, mas ele tem já a limitação da amputação. Então melhorar a qualidade do recinto, melhorar a qualidade da dieta nutricional e sim fazer o que é mais próximo àquilo que ele tem na natureza e tentar que ele tenha uma boa condição de vida, ou seja, mantenha-se o bem-estar desse animal com enriquecimento ambiental e com uma dieta alimentar adequada. É o que a gente tenta fazer.
Normalmente aí nós temos os veterinários e temos mais os biólogos que trabalham com o comportamento animal e esses animais são observados em etogramas, a gente vê quais são os comportamentos naturais deles e quais são os comportamentos que estão sendo dados pelo estresse do cativeiro. Alguns animais já possuem um comportamento mais agitado, naturalmente, né? O exemplo são lontra, macaco prego, né? Eles naturalmente já têm um comportamento mais agitado, são mais ativos, né? Uma palavra mais adequada. Outros animais já têm um pouquinho mais de letargia em movimentação, né? E, consequentemente, o cativeiro vai estimular alguns comportamentos mais agitados, né? A gente procura aqui dentro do núcleo utilizar de medidas, né, que garantam o bem-estar desses animais. Mudar o ambiente, adequar instalações com exercícios, com, digamos assim, uma flora dentro desse ambiente. Outras coisas que se faz, por exemplo, é jogos, a comida, dificultar o acesso, botar, por exemplo, no verão, botar a comida em blocos de gelo, que eles tenham que chupar esse bloco de gelo para conseguir a comida. Enfim, tem vários, depende do animal que tu está falando, nós temos um tipo de comportamento para fazer isso. Então, se é um animal que é uma ave, melhorar as condições dentro daquilo que é o voo e da nutrição. Se é um macaco, melhorar aquilo em termos de sociabilidade, de exercícios para ele fazer que tenha não só uma repetição, mas que ele tenha um gasto energético de acordo com aquilo que ele teria na natureza, saltando ou correndo ou fazendo uma outra atividade desse sentido. A gente tem uma rotina muito agitada, a gente tem muitos animais, isso também varia bastante da época do ano. Em primavera, verão, geralmente tem muito mais número de animais que chegam. Então a gente acaba aprendendo muito, porque é uma variedade muito grande de animais, de várias idades, com vários problemas, afecções diferentes. Então a gente tem que lidar com tudo isso, sempre pesquisando, se informando e trabalhando em grupo, né? Com o pessoal da biologia, da educação ambiental e da medicina veterinária, sempre consultando e pesquisando cada vez mais, porque cada dia a gente aprende algo novo, isso é com certeza. O núcleo ele é um centro de triagem de animais silvestres e o centro de triagem de animais silvestres tem a finalidade de um trânsito, de um período transitório dos animais, né? Não é a intenção do centro de triagem permanecer por longo período com os animais, né? Então, o papel da universidade hoje é fazer primeiro o atendimento a esses animais. Isso gera pesquisa, isso gera ensino, isso gera extensão. Por outro lado, pela extensão, a gente leva programas de educação ambiental para a comunidade e isso tentando fazer com que esse quadro de depredação, de não cuidados com a natureza, seja revertido, evitando que esses animais cheguem até o núcleo. Então, é uma ação recíproca de fazer o tratamento, fazer isso virar uma pesquisa e essa pesquisa ser usada depois dentro da educação ambiental como conscientização para que isso não aconteça de novo. Então, há uma interação direta no sentido de receber aquilo que está de problema na comunidade, tratar, tentar reintegrar a natureza pelo lado do ponto de vista da fauna e, pelo outro lado, educar a comunidade ou conscientizar a comunidade na necessidade de preservar isso. Aí interage a universidade e todas essas comunidades que são atendidas pelo núcleo. Então, nós temos duas linhas de recursos. Recursos permanentes, que é o caso dos servidores de carreira, que nós temos os professores que atuam, temos 2 biólogos, um veterinário, um auxiliar de necrópsia, secretário e mais os recursos transitórios, que são os tratadores, que são servidores terceirizados que nós contratamos. Além disso, tem as despesas de custeio, que são alimentação, tem ainda a despesa de medicações que a gente vai usar nesses animais e ainda temos doações que vêm de algumas empresas, que são as frutas, que nós fazemos triagem e vamos fazer o uso disso para os animais. Bom, um animal silvestre, essa é uma definição que diz que é todo aquele animal que existe dentro do território brasileiro que não é domesticado, portanto a adequação seria chamar animal selvagem, né? Não animal silvestre, mas é um animal pertencente à fauna silvestre brasileira que está adequado à nossa região ou ao nosso país, assim como poderá ser, nas definições mais recentes, aqueles animais que foram introduzidos aqui que acabaram se adaptando e vivem hoje junto com a nossa fauna. Então isso seria um animal silvestre ou, corretamente, um animal pertencente à fauna selvagem brasileira, né, que não é domesticado. O impacto da retirada desses animais também vai influenciar no ecossistema, porque esses animais funcionam como dispersores, né, de muitas espécies vegetais, controlam populações de outros animais que são importantes para o homem. Então, controlam populações de roedores, né, que podem transmitir doenças para o homem e predar
predar culturas que o homem se utiliza, vão consumir insetos, vão veicular doenças para o ser humano. A educação ambiental, ela é muito importante por isso, não pensando só nos animais, né? Na verdade, a gente também tem que pensar muito no ser humano também, né? Quando a gente vê realmente a casuística, né, a realidade que a gente acaba lidando com esses animais, a gente percebe que mais da metade dessa casuística ela poderia ser evitada com informação. Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização do órgão fiscalizador é um crime ambiental, né, passível de multa, né, e um processo administrativo.